Olá, engravatados! No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, então fique com a gente até o final do vídeo que essa mensagem é muito importante para você. Nós aqui do canal Engravatando sempre tivemos um compromisso muito sério com vocês, os nossos inscritos, tanto que desde o início do canal, o nosso pensamento sempre foi aproveitar desse grande meio de comunicação que é a internet para passar para vocês algum conhecimento, alguma informação útil para a vida de vocês. E o tema que nós vamos abordar hoje é um tema muito sério e tem tudo a ver com o canal. Afinal, aqui no Engravatando nós falamos de estilo e hoje nós vamos falar de estilo, porém um outro tipo de estilo, que é o estilo de vida. Afinal, a sua saúde é tão importante quanto... não, desculpa, eu falei errado. Na verdade, a sua saúde é muito mais importante do que o seu terno e a sua gravata. Por isso, nós aqui do canal Engravatando fizemos uma parceria com o Instituto Lado a Lado pela Vida, que é o instituto responsável pela campanha Novembro Azul, que é uma campanha de conscientização nacional sobre o câncer de próstata no Brasil. Desde 2008, o Instituto Lado a Lado pela Vida tem esse compromisso com a saúde do homem brasileiro. E esse ano, em 2016, é a 5ª edição da campanha a nível nacional. Durante todo o ano são realizadas palestras, circuitos de saúde, distribuição de material informativo, campanhas digitais, entre diversas outras coisas. E nesse mês de novembro a campanha ganha um grande destaque nacional, com a iluminação de alguns monumentos, como o Cristo Redentor, o Congresso Nacional, além de fazerem ações em empresas, em órgãos públicos e contar também com o apoio de celebridades, como nós aqui do canal Engravatando, E toda essa campanha, pessoal, tem um único objetivo, que é a saúde integral do homem, para que cada brasileiro, em qualquer fase de sua vida, cuide, valorize e comprometa-se a viver o melhor da sua vida. E bom, pessoal, para trazer mais informações para vocês, nós realizamos uma entrevista com um especialista da área para que ele possa esclarecer algumas dúvidas com respeito a esse tema, beleza? Então, vamos lá conferir. Começar do início. O que é a próstata e qual que é a função dela no corpo? A próstata, ela é uma glândula presente nos homens e ela tem, na realidade, duas funções. Do ponto de vista urinário, ajuda na questão do controle da continência. E do ponto de vista sexual, ajuda na produção de algumas substâncias que compõem o esperma. E o câncer de próstata? O que é o câncer na próstata? Bom, o câncer na próstata, assim como ocorre em outros órgãos, é uma mutação que ocorre nas células que começam a se multiplicar de forma desorganizada e sem controle. E elas começam a crescer, o que numa fase inicial elas estão restritas apenas à próstata, com o tempo elas podem espalhar e causar os seus malefícios. Tem alguma causa genética para o câncer de próstata ou é estilo de vida, assim, o que realmente causa o câncer na próstata? O câncer de próstata ele não tem uma causa específica, mas a gente sabe que existem determinados fatores que podem, de certa forma, aumentar a incidência e aumentar as chances da pessoa desenvolver ele ao longo do tempo. Por exemplo? Por exemplo, então assim, como fatores de risco, a própria idade em si, então os homens a partir aí dos 45, 50 anos começam a um aumento da incidência de câncer nessa faixa etária. O próprio estilo de vida, como eu disse, não é algo específico em termos de dieta, mas a gente sabe que assim como em outros casos de cânceres, proteína de origem animal em excesso, gorduras de origem animal também em excesso, principalmente as gorduras saturadas, aumentam de alguma forma a incidência de cânceres de uma maneira geral, inclusive de próstata. Então, fator genético não tem, se um pai, um avô teve... Com relação a essa questão genética, não significa que se você teve na família histórico de alguém que apresentou a doença, que você necessariamente vai desenvolver, mas sim, aumenta o risco para as pessoas que têm na família alguém que já teve essa doença. Para vocês terem uma ideia, se você tem parente de primeiro grau, no caso, ou pai, irmão ou tio de primeiro grau, que já teve o câncer de próstata, a sua chance é 2 vezes maior do que a população em geral. E se você tivesse 2 casos na família registrados de câncer de próstata,
o aumento dessa incidência é em 5 vezes. Então, sim, existe uma tendência genética. Quais são os sintomas de alguém que manifesta o câncer? O que ele causa na saúde da pessoa? O câncer aí mora o X da questão. O câncer de próstata ele não causa sintomas em fases iniciais. Então a pessoa não sente absolutamente nada. Não altera para urinar, não causa dor, não causa sangramento, não altera a urina, o cheiro, absolutamente nada. Aí o grande cuidado o que se pretende com essa sensibilização na questão do Novembro Azul é justamente motivar os homens a correr atrás, a estarem sempre examinando e fazendo exames periódicos justamente para poder detectar em fases iniciais, porque se a gente espera o câncer de próstata dar sintomas, geralmente eles surgem só em fases avançadas em que a doença não tem mais cura. E quais são os meios de se descobrir? Quais são os exames que podem ser feitos? Então, hoje a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que todo homem, a partir dos 50 anos, deve começar com o exame de toque e exame de PSA, anualmente. Estando tudo normal, sempre uma vez por ano repetir esses exames. Para as pessoas que têm um histórico na família e as pessoas da raça negra, em que existe um aumento dessa incidência, eles devem começar a partir dos 45. Então, 45 anos começa para quem já tem um histórico familiar ou é da raça negra, e para todos os outros homens a partir dos 50. Já existe cura para o câncer de próstata e como é que é o processo? Sim, para você ter uma noção, desde que se começou a fazer o rastreamento, a partir da década de 90, houve um aumento na incidência, na descoberta de casos novos de câncer de próstata. Hoje em dia sabe-se que cada vez está se detectando mais em fases mais precoces. Em fases iniciais o câncer ele tem a chance de cura em torno de 80%. Então com os tratamentos, existe tratamento e o tratamento é curativo em 80% desde que pego em fases iniciais. Daí a importância de se fazer o rastreamento anual. Depois, quando está mais avançado, a chance de cura diminui? Em fases avançadas em que a doença já se disseminou, que ela já saiu da próstata e foi para outros órgãos, existe tratamento, mas é o que a gente chama de tratamento paliativo, já não tem mais a possibilidade de curar esse problema. Sim, apenas controlar ele durante algum tempo. Então é importante deixar claro que o câncer, se deixar, ele vai se espalhando para outras partes do corpo. Vai se espalhando e as consequências elas são progressivas e é só uma questão de tempo para que isso aconteça. E quais são os meios de prevenir o câncer? A prevenção na realidade não é o que se pede para fazer o rastreamento anual, não é no sentido de prevenir, mas sim de detectar precocemente, porque como eu falei, 80% dos casos eles são curáveis desde que detectados em fases iniciais. Em termos de estilo de vida, quer dizer, um estilo de vida saudável indiretamente ajuda também na questão da prevenção, mas não existe nada específico que se faça para prevenir a doença, e sim o diagnóstico precoce e um estilo de vida saudável. Estilos de vida saudável, você inclui aí uma dieta atividade física, dieta balanceada, enfim, manter o peso. Okay. Ainda existe muito preconceito e muito tabu com relação aos homens de fazer os exames, e se existe, que mensagem que você pode dar aí para os homens do Brasil com relação a isso? Existe sim um tabu muito grande com relação a isso. O preconceito ele vem se diluindo com o tempo, cada vez a gente percebe que os tabus vão caindo, mas ainda assim isso é muito estigmatizante para o homem. Para vocês terem uma noção, muitos homens perguntam que se apenas o exame de sangue é suficiente para esse rastreamento ou se ainda há necessidade de se fazer o exame do toque. Para vocês terem uma ideia, se nós pegarmos 10 homens que possuam o câncer de próstata e nós fizermos apenas o exame de PSA nesses 10 homens, você vai detectar o câncer de próstata nesses 10 homens em torno de 5, no máximo 6 pacientes desses 10. Já se você fizer só o exame de toque nesses mesmos 10 homens, você vai descobrir também o câncer de próstata em torno de 4 ou 5 desses 10. Agora, se você fizer o exame de toque junto com o exame de PSA nesses mesmos 10 homens, você consegue detectar em torno de 9 desses 10.
Ou seja, praticamente você faz a cobertura completa, a detecção e não deixa escapar ninguém aos métodos de rastreamento com a união dos dois exames. Então, se o sentido é de se fazer uma prevenção, de fazer um diagnóstico precoce, a gente tem que tentar trabalhar com a maior chance com que os exames consigam detectar isso e evitem falhas. Acima de tudo, que o exame é um exame indolor, é um exame que dura em torno de uns 5 segundos, ele não é um exame demorado e a partir do momento que você detecte alguma alteração, você pode instituir outros exames para aprofundar essa investigação e para concluir se tem ou se não tem um problema. Obrigado, Dr. Luiz, pelas informações. Obrigado. Eu que agradeço. A gente consiga aí conscientizar mais as pessoas, os homens principalmente, né, com relação a isso. A gente está às ordens, com o que precisar, a gente está às ordens para esclarecimentos. É isso aí, pessoal. Saúde é coisa séria, hein? Então junte-se a nós aqui do Engravatando e ajude a divulgar essa campanha. Mesmo que você seja novo e não faça parte desse grupo de risco, pense nos seus familiares, nos seus amigos e compartilhe, né, esse vídeo com eles, compartilhe essa campanha com eles. E eu peço isso pra vocês, pessoal, porque foi graças à campanha Novembro Azul que só esse ano, em 2016, já foram encontrados mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata. E isso é muito importante, pessoal, porque como a gente conferiu na entrevista, se diagnosticado precocemente, o câncer de próstata tem chances de cura e chances altas de 80% a 90%. Então, vamos compartilhar a campanha, pessoal, para que ela chegue ao maior número de pessoas possíveis. Então é isso, pessoal. Junte-se a nós aqui do Engravatando e abrace essa causa também. Dê o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais usando as hashtags da campanha que vão estar na descrição desse vídeo. E se vocês quiserem saber mais informações sobre o tema, eu vou deixar na descrição também os links do site do Instituto Lado a Lado pela Vida e os links também da página deles no Facebook, tanto do Instituto quanto da campanha Novembro Azul, beleza? Como diz o slogan da campanha que está aqui na camisa, pessoal, cuidar da saúde também é coisa de homem. Então, todos juntos, hein? De novembro a Novembro Azul.